Conheça a ousada tentativa da Mitsubishi de enfrentar a BMW, Audi e Mercedes. E se você está pensando, o quê? Um Mitsubishi? Bem, esse era exatamente o desafio que eles enfrentavam quando tentaram lançar isso em meados dos anos 80. Nessa época, fabricantes japoneses já invadiam a Europa, principalmente no segmento mais baixo e racional do mercado. Eles estavam superando marcas como Renault, Ford e Fiat, um hatch confiável e bem equipado de cada vez. Mas eles não estavam tendo tanta sorte no topo, no lado mais luxuoso do mercado. A Mitsubishi já tinha tentado competir com o Porsche 944 com o Starion. Ela não tinha medo de entrar em uma briga e decidiu que o próximo segmento que queria abalar era o das três grandes alemãs. Então eles fizeram o que os japoneses sempre fazem quando se deparam com um padrão europeu. Ignoraram completamente e fizeram algo totalmente diferente. Vamos descobrir mais. O nome vem da cidade japonesa de Sapporo, mais conhecida por sediar as Olimpíadas de Inverno de 1972, o que já dá uma ideia do que a Mitsubishi estava buscando. Moderna, internacional e sofisticada. Agora, o nome galante em si existe desde 1969 e abrange uma variedade impressionante de carros. De sedãs familiares pequenos a sedãs familiares grandes, cupês, tração traseira, tração dianteira e até mesmo tração nas quatro rodas. Nesse já confuso ramo da família, eles lançaram o Sapporo em 1987 e, para deixar tudo ainda mais confuso, eles o chamaram de sedã hardtop, que é como a Mitsubishi chama um cupê de 4 portas. E não, talvez ele não tenha exatamente o mesmo caráter de um BMW Série 3 ou de um Mercedes 190, mas era um projeto muito bem feito, muito intencional. Você consegue meio que perceber o que eles estavam buscando quando olha para ele de perfil. É limpo, discreto e ainda tinha janelas laterais sem coluna, o que era um verdadeiro toque de luxo na época. Esse era o carro-chefe da Mitsubishi. Ele foi projetado para atrair compradores que estavam de olho nos modelos de entrada da Audi, BMW e Mercedes, e eles o precificaram de acordo. No Reino Unido, em 1987, quando foi lançado, um desses teria custado 13.000 libras. Isso o tornava mais de 1.000 libras, mais caro do que um Ford Sierra Guia, do que um Montego Vanden Plas, e até mesmo do que um Saab 900 e Micros. Somente um BMW 320i custava mais, saindo por 13.460 libras e 60 pence. Esse preço parece bastante ousado, até você perceber que, se equipasse o carro alemão ao mesmo nível, essa diferença de preço aumentaria consideravelmente. O principal problema era a percepção. No fim dos anos 80 ainda desconfiávamos bastante dos carros japoneses. Já tínhamos aceitado que eles conseguiam fabricar carros baratos e confiáveis. Mas um produto de luxo de verdade? De jeito nenhum. Então, como a Mitsubishi tentou mudar essa mentalidade? Simples. Eles não tentaram fazer o carro parecer mais europeu. Eles o tornaram muito mais avançado. À primeira vista, a suspensão parece simples. Colunas McPherson na frente e eixo de torção atrás. Mas aí você percebe que ele tinha suspensão ECS. Sim, este foi o primeiro do mundo em 1987. Carro de passeio que tinha suspensão ativa, controlada eletronicamente, que variava o amortecimento e a altura do carro de acordo com as condições, ou você podia ajustar isso manualmente de dentro da cabine. A isso, a Mitsubishi adicionou direção hidráulica sensível à velocidade e freios ABS nas 4 rodas. Esse carro não queria superar o BMW em dirigibilidade, mas ser mais inteligente. A potência vem do motor Sirius, 4 cilindros de 2,4 litros da Mitsubishi. Esse é um desenvolvimento do motor 2 litros encontrado no Galante. Ele possui 2 eixos balanceadores, injeção eletrônica multiponto e entrega 129 cavalos de potência. Isso permite ao Nautilus ir de 0 a 100 km por hora em 9,7 segundos com câmbio manual de 5 marchas, como neste carro.
Há também uma versão automática de 4 marchas, mas ela é um pouco mais lenta. Sendo sincero, buscar tempos de volta não é o foco deste carro. Vou mostrar o interior para você. Aqui, as ambições de luxo da Mitsubishi continuam. Você tem carpetes felpudos, esses assentos vela absolutamente incríveis que eu realmente adoro, e tudo elétrico. Espelhos, vidros, teto solar, e você ainda tem controle de cruzeiro de série. E aqui temos aqueles controles maravilhosamente nerds para a suspensão adaptativa. Este é um carro que tentou conquistar compradores, não com imagem ou tradição, mas com conforto e tecnologia. Eles só fabricaram esses carros por 3 anos e não venderam muitos. Então a pergunta é, será que isso aqui é japonês demais? Ou estaria à frente do seu tempo? Vamos dirigir e descobrir. Antes de irmos, quero te mostrar mais algumas coisas. Na verdade, vou mostrar enquanto estivermos em movimento. Vamos ligar isso! Estou curioso para ver como o motor vai se comportar. O som é bom, não é alto, mas dá para ouvir um pouco o barulho do motor. E é muito suave, pelo menos em rotações mais baixas. Então entre 1,5 e 3 é incrivelmente suave. Então começamos bem. Vamos lá! Agora, em manobras de estacionamento, a direção é realmente leve. Se você dirige um carro moderno hoje, não parece tão fora do comum. Mas quando você volta para essa época, mesmo em carros com assistência de direção, ela era bem mais pesada do que esta. Isso é algo que eu sei que os avaliadores da época questionaram um pouco, mas vou explicar um pouco mais depois. Agora, este aqui tem uma alavanca de seta realmente idiosincrática. Então, é uma pequena aba em forma de losango. É a melhor maneira de descrever, eu acho. E você levanta ela para ir para a direita, o que faz sentido. Não, você levanta ela para ir para a esquerda e abaixa para ir para a direita, mas também, para piscar os faróis, puxe ela para você. Nunca vi algo assim, mas é fácil de alcançar do volante. Esse painel de instrumentos está sempre à mão, o que é ótimo. E para um apaixonado por carros como eu, isso aqui é o paraíso, porque esses comandos são maravilhosos. Hoje, com tudo parecido e telas sensíveis ao toque, algo assim chama atenção. O ar-condicionado parece ter controle de climatização, não só ajuste de temperatura, pois está escrito Autotemp. Ele possui um belo controle deslizante, leve, com resistência agradável e um clique a cada ajuste. É adorável. Abaixo, as velocidades do ventilador e um ótimo interruptor. Todos os controles são ótimos. Para os limpadores de para-brisa, tem esse interruptor redondo aqui, que é excelente, e um pequeno botão que você aperta para acionar o esguicho do para-brisa. Do lado direito, os controles dos faróis, que novamente é o mesmo tipo de interruptor, e de novo, um pequeno botão que você aperta e isso lava os faróis. Então tudo isso faz muito sentido. Aqui embaixo você tem alguns controles mais básicos, como para onde você quer que a ventilação vá, para o para-brisa, para os seus pés e assim por diante. É tudo absolutamente simples. Então até agora a cabine está ótima. Tem uma desvantagem que eu percebo imediatamente, que é o fato de que eu realmente não caibo aqui dentro. Então, é estranho porque há bastante espaço na parte de trás, mas o banco só vai até aqui, o que significa que seus joelhos ficam bem elevados. Stephen, o dono, disse que isso também é algo que não gosta no carro. Eu ia dizer que é incomum japoneses esquecerem isso, mas acho que pensam no próprio mercado, onde as pessoas são menores, e isso é menos problema. Então olha, chegamos ao cruzamento e vamos fazer a primeira esticada nas marchas. E para isso, fico feliz que seja manual. Vamos ver como ele se sai. Olha, é muito suave.
mas fica um pouco mais áspero. Então, comparado a uns 6 cilindros, eu acho, porque estávamos falando daquele BMW 320 e sim, ele era mais caro. Com todos os opcionais, sairia bem mais caro que este. Mas admito, o motor é um ponto em que o BMW provavelmente responderia melhor se exigido. O 6 em linha é mais suave em altas rotações. É um motor mais esportivo, mas na faixa intermediária, que provavelmente é a faixa em que você mais o usaria, tem um torque muito bom e ele é incrivelmente suave. Então, na faixa em que você mais usa, entre 2 e 4.500 giros, você realmente não sentiria falta de uns 6 cilindros. Mais acima na faixa, se você estiver acelerando forte, ele parece um pouco mais forçado. Ele vai até 6, mas provavelmente é melhor trocar por volta de 5. É um motor com ótimo torque e faixa intermediária forte. Puxa bem a partir de 3.500 giros. E o câmbio com um curso bem longo, mas é muito leve e muito fácil de usar. Algo de que eu não gosto tanto é a direção. Avaliações contemporâneas dessa época reclamavam que ela era leve demais. E mesmo nessas velocidades, agora estamos a 60. E eu meio que entendo o que eles querem dizer. Era para ser sensível à velocidade e até é um pouco, dá para sentir uma certa diferença, acho, em relação às velocidades de manobra, mas ainda assim é muito suave. É um pouco imprecisa também, não é muito precisa. Adoro esse volante, é totalmente bizarro, maluco, né? Porque você tem, sei lá, por algum motivo eles escolheram, é mais fino em cima e mais grosso embaixo. Por quê? Por que você faria isso? Por que achou que isso era uma boa ideia? Para mim, está grosso demais embaixo e certo em cima, mas você só manteria as mãos assim se estivesse em linha reta. É uma decisão bizarra, mas parece algo maravilhoso. E isso faz parte do que torna esse carro tão atraente, incluindo aqueles botões. O interior, especialmente os bancos, é muito confortável. Eu adoro veludo e acho que deveria voltar nos carros modernos. Se concorda, avise nos comentários. Estou tão cansado de couro, é tão sem graça. Bancos de veludo são ótimos, sabe? Eles são quentinhos no inverno, frescos no verão e te seguram muito bem. É macio, confortável, é o ideal. Os plásticos que usaram eram de qualidade muito alta, especialmente para a época. Eles têm costura de couro sintético, que não sei se gosto, mas também possuem um padrão de couro estampado, que fica bem bonito. E todos são plásticos com toque macio, realmente impressionante para essa época. Além disso, você não tem muitos rangidos ou barulhos ou algo assim. Pode confiar em mim, esse é um carro realmente bem projetado e bem feito. Agora, vou colocar a suspensão no modo esporte e ver. Na verdade, vamos fazer essas curvas. Essas são pequenas curvas em zigue-zague, vamos ver como ele se sai no modo automático. Parece mesmo que há um carro macio entrando na curva. A direção é bem lenta e imprecisa e não tem muita sensibilidade. Provavelmente é o que eu menos gosto nele. Ele tem suspensão a ar e para mim parece exatamente um carro com suspensão a ar. Tem um pouco daquele balanço inicial, embora não seja tão ruim quanto você encontraria em um Classe S da Mercedes do final dos anos 90. Vamos colocar no modo esporte e aí eu te digo se sinto alguma diferença. E eu definitivamente sinto. Eu estava conversando com o Steven, que é o dono, sobre isso, e se ele nunca usou porque disse que tinha medo de quebrar o carro, mas ele me deixou experimentar. Instantaneamente, a sensação de moleza e flutuação ficou mais firme. Isso é bom. Também acho, posso estar errado, que isso afetou a direção. Parece que ela volta com mais força para o centro. Vamos passar pelas marchas de novo. Troque de marcha a 5,5 mesmo. E mesmo assim, talvez 5 seja o ideal para trocar. Não adianta forçar demais. Está sentindo muita tendência a sair de frente. Então quando você joga o carro nas curvas, sabe, a dianteira já avisa, vou escapar.
Ela vai escapar muito antes de realmente escapar, o que é ótimo para a segurança, mas não tão bom para uma condução mais esportiva. Vou passar um pouco mais rápido desta vez. Está tudo bem, mas não cheguei exatamente ao limite, só perto. No limite, a dirigibilidade não é o ponto forte, e eu acho que é aí que talvez ela fique atrás em comparação com a BMW dessa época. Um Audi? Bem, eu não sei. Eles nunca tiveram uma dirigibilidade particularmente boa. Os Audis dos anos 80 ou 90, para ser honesto, eles também eram reis do subesterço. A BMW seria melhor. Até mesmo o Merc 190, embora seja muito macio, tem um chassi muito equilibrado com aquela tração traseira e a suspensão traseira multilink. Outra coisa que foi mencionada nos testes de estrada da época é que a suspensão parece um pouco macia demais em altas velocidades, com a direção também muito leve para dar a estabilidade que você precisa quando está realmente rápido, mas que era nervosa e dura demais em baixas velocidades. Concordo quanto à direção em altas velocidades e também que o carro é razoavelmente macio e confortável em movimento, mas discordo que fique nervosa em baixas velocidades. Para mim, é absolutamente ótima. Tenho quase certeza de que, na verdade, vou tirar e então posso dizer: volte ao modo automático. E acho que isso realmente atua na direção. Posso estar imaginando, mas de todo modo, ela se move muito mais. A configuração esportiva ainda funciona. Este carro tem 130 mil milhas. Você imagina a direção, os sistemas presentes nos Maseratis e outros carros italianos do início dos anos 90, como o Skyhook. Esses nunca funcionam hoje em dia. E ainda assim, este aqui, com 130 mil milhas, está funcionando perfeitamente. É um testemunho dos japoneses e para essa quilometragem, o interior e os bancos também. Parece novo. Carro impressionante, mas não para quem gosta de dirigir. E não é um carro de luxo da mesma forma que os carros europeus eram. Eu penso em marcas como Mercedes, BMW e Audi. Então, a BMW teria melhorado o carro trabalhando na geometria, na suspensão, na dinâmica, para que fosse bom em todos os aspectos. Era um sedã, mas com um toque esportivo que poderia ser satisfatório para um motorista entusiasta. A Mercedes teria trabalhado no refinamento, então a vedação em volta, o silêncio dos motores. Eles usaram a abordagem japonesa para o luxo, que é o mínimo esforço. Então é um carro que não exige nada de você. É muito fácil de dirigir. Na verdade, é muito silencioso, apesar das janelas sem coluna. O ruído do vento é contido. O motor, se você o utiliza em médias rotações, é suave e silencioso. Mas, dinamicamente, ou seja, em termos de como o chassi se comporta, se você estiver dirigindo de forma mais agressiva, provavelmente não é tão bom quanto os carros europeus. É algo diferente, mas ainda assim muito, muito válido. Para mim, o maior problema é a distância dos controles, que me obriga a manter os joelhos levantados, o que não é confortável. Todo o resto é realmente muito bom. Normalmente, nesses vídeos, eu faço uma parte em que falo sobre o que há no mercado, quanto custa e assim por diante, mas isso é completamente impossível com este aqui. No Reino Unido, venderam cerca de 600 e talvez só 10 ainda estejam rodando. Se você está procurando um, olhei e não há nenhum no Reino Unido, nem consegui encontrar na Europa. Tem alguns dos Galant mais antigos e outras coisinhas assim. Eles variam mais ou menos de 5 mil a 15 mil, eu acho. Mas isso é algo interessante para mim. São tão raros que você nunca veria um desses na rua. É um carro agradável de dirigir e interessante por dentro. Agora, Stephen, que é o dono desse carro, o pai dele foi na verdade o importador da Mitsubishi. Ele fundou a Colt, que importava esses carros nos anos 70, não sei quanto tempo durou, mas ele tem ligação especial com esses carros. Acho que a coleção dele tem uns 50 carros. Então eu vou fazer mais alguns desses,
Também já marquei um Starion que estou realmente ansioso para ver. Se você quer ver algo realmente interessante, dá uma olhada nesse Toyota Supra dos anos 80, é outro carro que os japoneses tentaram fazer do jeito deles, o que é fantástico. Talvez não tenha feito tanto sucesso quanto deveria na Europa, dá uma conferida lá. Obrigado ao Stephen por trazer isso hoje e a todos por assistirem.